Olá, seja bem-vindo ao canal Exames Universitário. Neste vídeo, eu resolverei um problema de programação da produção com a utilização do software Lekin. Acompanhe comigo na tela. Esta é a tela inicial do software Lekin. Eu vou fechar a mensagem inicial e ele vai me pedir qual problema nós iremos resolver. Nós resolveremos aqui o problema do tipo Job Shop. Então, eu vou escolher a opção Job Shop e ele vai me perguntar Number of Work Centers, quer dizer, quantidade de máquinas disponíveis. Eu vou dizer que eu tenho aqui 3 máquinas. Number of Jobs, quantos jobs eu vou trabalhar? Ou poderia ser equivalente a produto. Eu vou dizer aqui que eu tenho 2 produtos. Dou OK. Então, a primeira coisa que ele me pergunta são sobre as máquinas. Primeiro, Work Center ID, qual a identificação da máquina? Aqui ele coloca M1. Para a gente, excelente, poderia escrever máquina 1 ou qualquer outra coisa do tipo. Então, eu tenho essa coloração aqui, e isso é o mínimo que precisamos configurar para ter a máquina funcionando. Vou dar OK. Máquina 2, M2, essa coloração do M2, para mim também é suficiente. Claro, eu poderia configurar outras informações, mas neste vídeo ficarei no básico. E a máquina 3, M3, coloração verde, OK. Posteriormente, ele me perguntará sobre os jobs. Então, no job, eu vou ter que dar a identificação, job 1 está OK. E eu vou precisar especificar qual é a rota. Rota é por quais máquinas esse job precisará passar e por quanto tempo. Então, eu venho na opção aqui, Edit Route, e escolho. Eu vou dizer que esse job, para ser concluído, ele precisa executar primeiro na máquina 1, por exemplo, 2 unidades de tempo. Pela máquina 2, por 5 unidades de tempo. Máquina 3, por 4 unidades de tempo. Da onde vêm esses valores? Aqui é meramente um exemplo. Não precisa ser exatamente essa sequência e esses mesmos valores. Depende do problema a ser resolvido. Então, OK. Resolvido o job 1, vou para o job 2. Edit Route. Vou dizer agora, por exemplo, que ele passa primeiro pela máquina 2, depois ele passa pela máquina 3 e depois ele passa pela máquina 1. Ele demora na máquina 1 3 unidades de tempo, na máquina 3, 9 unidades de tempo e na máquina 1, por exemplo, 5 unidades de tempo. OK. Dou OK aqui. E aí ele tem as informações base para o problema. Aqui o número de máquinas, aqui o número de jobs, e para cada um dos jobs, o sequenciamento de operação nas máquinas e seus respectivos tempos. Agora fica fácil, basta eu pedir para que o Lekin resolva para mim um problema. Resolver o problema significa equacione esses jobs de acordo com as máquinas disponíveis e segundo uma regra que eu posso escolher. Então, eu venho aqui em Schedule, Rule, e escolho uma regra. Então, aqui eu tenho 8 regras para escolher para que ele resolva esse problema. Então, por exemplo, eu posso pedir para ele resolver esse problema começando por aquelas atividades do job que são mais demoradas. Por exemplo, essa é a regra LPT. Então, aqui está a solução. Dentro do possível, ele escolherá aquelas atividades dentro do job com maior duração de tempo e resolve o problema. Então, nós podemos ver que, por exemplo, ele resolveu, então, os 2 jobs e o tempo que ele levou para resolver os 2 foi 17 unidades de tempo. Agora, eu poderia escolher, por exemplo, começar pelas atividades mais longas. Simples, basta que eu mude a regra. Então, eu venho aqui em Schedule, Rule. Então, o mais longo, na verdade, é o LPT, que, se eu não me engano, é o que eu já havia escolhido. Agora, eu posso escolher a de tempo mais curto, que é o SPT. Então, eu escolho aqui, ele refaz para mim, na medida do possível, escolhendo as atividades que levam menos tempo. Agora, em termos de tempo total,
eu levei 25 unidades de tempo para resolver esse mesmo problema. E é isso. Então, não tem muito segredo ao utilizar o Lequim. O que você precisa dizer para ele? Quantidade de máquinas, quantidade de jobs, e para cada um dos jobs, as atividades que compõem esse job e a sequência de execução com seus respectivos tempos de duração. Uma vez feito isso, basta escolher uma regra que o Lequim equaciona para você e te dá o resultado. Espero que esse vídeo tenha sido simples de entender e vejo você em um outro próximo vídeo. Muito obrigado, nos vemos por aí.